Olá, queridos, a paz do Senhor, tudo bem? Quem está falando aqui é o evangelista Wilton Alves. Nesse momento, nós daremos início à nossa aula da Escola Bíblica Dominical, a nossa lição de número 7, que tem por título: O povo de Deus deve separar-se do mal. O texto áureo da nossa lição diz que, pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos recebereis. Está em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. A verdade prática da nossa lição diz o seguinte: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Por isso nós devemos preservar os bons costumes. Nossa leitura bíblica em classe da nossa aula da Escola Bíblica Dominical está registrado no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículo 2 e 3, e no capítulo 6 de Esdras, capítulo 2, ao versículo 4. Esta nossa lição tem um objetivo geral: compreender que o relacionamento harmonioso com Deus exige a separação do pecado e do mundanismo. Objetivos específicos para esta lição são três. Primeiro, destacar que Deus não aceita a mistura do seu povo com o mundo. Segundo, entender que Deus exige plena santidade do seu povo. E terceiro, ressaltar que a santidade resulta em bênçãos para o povo de Deus. Esta lição ela tem um ponto central que diz o seguinte: a comunhão plena com Deus exige santidade. A nossa introdução fala-nos o seguinte: nesta lição nós iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém. Depois dos anos do cativeiro em Babilônia, ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária conforme os ritos da lei. Ou seja, eles estavam escravos, cativos numa terra estranha, num país estrangeiro, num período de 70 anos. E agora Deus está trazendo de volta, regressando o seu povo para a sua terra natal. Primeiro, eles começam edificando e construindo o templo, depois eles levantam e erguem os muros e os portões de Jerusalém. Agora que a cidade está edificada, eles agora podem regressar para a sua terra. E eles começam a voltar um a um, né? Voltar ao seu povo com a sua genealogia. E aqui no primeiro tópico diz: somente os judeus retornariam a Judá. Aqui fala que houve uma triagem nesse primeiro tópico. Houve uma triagem. Diz o seguinte: na primeira triagem foram excluídos 652 pessoas, até alguns filhos de sacerdotes, cujos nomes não foram achados nos registros das genealogias, foram rejeitados como imundos. Isso está registrado no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 ao 62. Os judeus mestiços, nascidos de casamentos mistos durante o cativeiro em Babilônia, não fariam parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. E esta passagem aqui, ela traz algumas lições para as nossas vidas no dia de hoje. Naquela época, eles, como estavam regressando para a sua terra, estavam regressando para Judá, eles, os líderes, eles tomaram o compromisso e a decisão de só aceitarem nos portões de Jerusalém, dentro da cidade de Judá, quem verdadeiramente fazia parte do povo judeu,
quem constava o seu nome dentro da genealogia. E não era permitido pessoas que fossem consideradas judeus de origem mista, ou seja, mesmo sendo filhos de sacerdotes, mesmo sendo pessoas que deveriam fazer parte, mas como eles eram oriundos de casamentos mistos que foram feitos e construídos na época em que eles estavam cativos, eles não foram considerados como povo de Deus e não entraram na genealogia do povo de Deus. Então aqui eles começam a fazer uma triagem e uma separação. Somente os judeus podiam ter acesso à cidade de Jerusalém, à nação de Judá. Queridos, um dia nós também entraremos nas mansões celestiais. Um dia, a Bíblia fala lá em 1 Tessalonicenses, a partir do capítulo 4, versículo 16, que aqueles que não têm conhecimento quanto aos que já morreram ou quanto aos que dormem no Senhor. A Bíblia diz que haverá o som de trombeta, de alarido, e nós veremos o Senhor descendo nos ares com os seus anjos e arcanjos para chamar a sua igreja. Os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos receberão um corpo incorruptível, e nós seremos transladados e transformados para morar nas mansões celestiais. Mas para nós adentrarmos nos portões celestiais, nós precisamos estar com o nosso nome escrito no livro da vida. E isso nós só conseguimos por intermédio do sangue de Jesus Cristo. Nós só conseguiremos entrar nas mansões celestiais, fazermos parte do arrebatamento da igreja e morarmos com Cristo nos céus, se o nosso nome estiver escrito no livro da vida, se o nosso nome constar ali nos registros celestiais. E para isso, queridos, não será aceito nenhum tipo de mistura. Nós não podemos ser considerados imundos. Para isso, nós precisamos aceitar o sacrifício de Jesus Cristo feito na cruz do Calvário. E por intermédio de Jesus Cristo, nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos regenerados e tornamos limpos, uma nova criatura. E nós, mesmo não sendo judeus, a Bíblia diz que nós seremos enxertados e considerados como filhos legítimos do Senhor. A palavra do Senhor no Evangelho de João diz que ele veio para os que eram seus e eles não o receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o privilégio de serem chamados filho de Deus. Assim como eles regressaram, primeiro os líderes, os governadores, os líderes políticos, como foi o caso de Zorobabel, os líderes espiritual, como foi o caso do sacerdote Josué, depois veio Neemias, Esdras, para edificarem e construírem o templo, os muros e os portões. Queridos, Jesus Cristo, ele veio primeiro a esta terra para cumprir a sua missão, o seu ministério. Ele foi julgado, crucificado, foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E hoje ele se encontra nas mansões celestiais, como ele mesmo falou para os seus discípulos: vou para preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Nós devemos crer que assim como o povo judeu, ele voltou do período do cativeiro para regressar na terra de Judá, na cidade de Jerusalém, nós, o povo do Senhor, um dia seremos chamados pelo Senhor para adentrarmos as mansões celestiais, para morarmos com Deus, com Jesus Cristo, por toda uma eternidade. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O segundo tópico desta lição,
diz o seguinte: os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. E por que eles não aceitaram essa ajuda? Primeiro, quando eles começaram a construir o templo, o novo templo de Jerusalém, quando eles começaram a edificar os muros, os portões, as primeiras oposições foram feitas pelo povo samaritano. Se levantou Sambalate, Tobias para se opor à edificação e à construção dos muros de Jerusalém e do templo de Jerusalém, porque eles não queriam que o povo pudesse regressar. Então foi exatamente deles que veio a grande oposição. Se eles aceitassem a ajuda, como veio a oposição por parte do governador Sambalate e Tobias, provavelmente eles iam se infiltrar no meio do povo de Deus para depois se opor, para depois prover, para depois quererem que houvesse algum tipo de rebelião, de discórdia, para haver uma separação no meio da nação de Israel. Foi assim exatamente quando Deus levantou Moisés para libertar o seu povo, quando eles saíram do Egito e eles peregrinaram por um período de 40 anos no deserto. O povo ele saiu, mas no meio deles veio também alguns egípcios, veio algumas pessoas acompanhando eles, e foi justamente estas pessoas que causaram dificuldade, foram estas pessoas que causaram rebelião, discórdia. Eles queriam se opor à liderança de Moisés, à liderança de quem Deus tinha colocado à frente, e eles queriam regressar para o Egito. Eles não queriam marchar à frente ao objetivo de entrar nas mansões celestiais, na Canaã celestial. Eles não queriam marchar e ter a mesma visão do líder Moisés, que era ir em direção para Canaã. E um processo que levaria 40 dias acabou levando 40 anos, porque no meio do povo havia opositores, no meio do povo havia pessoas rebeldes, misturadas, porque eles vinham do Egito. Então eles não eram só povo de Deus, eles não eram só o povo que estava no período de 400 a 430 anos. Junto com eles veio um povo mestiço. Então aqui diz que eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos, porque o samaritano era um povo misturado. E eles queriam um povo diferenciado para a nação de Judá. Da mesma forma, nós não podemos aceitar nenhum tipo de mistura no meio do povo. É certo que a Bíblia diz que nós também não devemos cortar, que no meio do crescimento do trigo também tem o joio. Se você tentar matar o joio, você talvez pode matar o trigo. Numa colheita, se quando foi feita a plantação está ali o trigo e está ali o joio, se você for tentar arrancar o joio, muito provavelmente você também pode matar o trigo. Então a Bíblia diz que é para deixar eles crescer, que no dia da colheita irá fazer a separação. Mas nós, povo do Senhor, nação eleita, escolhida, lavada e remida no sangue do Cordeiro, nós precisamos fazer tudo para não se misturar, para nós mantermos separados do pecado, de qualquer tipo de doutrinas de Balaão, doutrinas satânicas que venham tentar nos afastar do objetivo central da Bíblia, que é nós buscarmos o Senhor enquanto nós podemos achar. Nós devemos invocá-lo enquanto está perto. O tema central da Bíblia é Jesus Cristo, e qualquer tipo de evangelho que for pregado diferente desse deve ser considerado
como anátema. Nós devemos seguir a Bíblia Sagrada como a nossa regra de fé. Nós devemos seguir os ensinamentos que estão contidos na palavra do Senhor. E o objetivo é que um dia o povo de Deus será arrancado desta terra e nós moraremos nas mansões celestiais. Por isso nós devemos ter todo tipo de cuidado para não nos contaminarmos, para não nos misturarmos e conservarmos puros através do sangue de Jesus Cristo, para um dia, queridos, morarmos na Canaã celestial. O terceiro tópico diz que Deus exige santidade do seu povo. Aqui nessa primeira parte, aqui, o primeiro parágrafo fala assim: em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, exige plena santidade. Deus espera que seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. É lógico, queridos, se nós quisermos buscar ao Senhor com toda a nossa retidão, nós precisamos nos separar das práticas do pecado. Nós precisamos nos separar das coisas que nos levam para a maldade. Isso não significa que nós temos que nos separar das pessoas, porque se nós formos fazer isso, não tem nem condição de nós sobrevivermos. Mas nós precisamos nos consagrar, nos santificar, buscar o Senhor para que Deus possa fazer maravilha no meio de nós. O quarto e último tópico desta lição fala: devemos manter uma vida de separação do mal. Assim como os judeus procuraram manter um tipo de separação do povo samaritano, que era um povo misturado, era uma raça misturado, e que muito provavelmente eles poderiam colocar tropeços no meio do povo de Deus. Nós precisamos nos manter separados da prática do pecado e devemos manter uma vida consagrada, reta, íntegra, de adoração, de louvor ao Senhor. E como nós vamos alcançar esses objetivos? É lendo a palavra do Senhor, é mantermos uma vida devocional, é termos uma vida de oração, é consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, termos o nosso momento de adoração individual e, claro, o nosso momento de adoração coletivo. Nós alcançamos a nossa santificação, a nossa devocional, quando nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta e começamos a orar ao nosso Pai em secreto, que em secreto Ele irá nos responder. É mantermos uma vida de leitura diária da palavra de Deus, é uma vida de oração e, claro, nós também termos o nosso momento de adoração congregacional, porque nós também precisamos ter uma vida de comunhão com os nossos irmãos. A Bíblia diz, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que Deus possa te abençoar com esta palavra, que você possa ser tremendamente abençoado com esta lição, que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar tendo todo tipo de precaução nesse momento ao qual nós ainda estamos atravessando de pandemia. Aqui no Brasil já morreram mais de 100 mil pessoas e nós temos aqui o nosso respeito e a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam o seu ente querido. Eu quero aproveitar nesse momento e pedir para que você possa orar, interceder ao Senhor em prol da minha família, meu irmão, pastor Marcos Alves, a minha cunhada Marisa. Eles estão bem adoentados e eles estão praticamente com os sintomas de que eles possam estar com a Covid, mas eu peço a oração do povo de Deus para que juntos possamos interceder em prol deles. Eu quero te convidar para orar nesse momento, para nós levantarmos uma oração em prol da vida deles e por todos aqueles que estão passando e atravessando um momento de dificuldade nesse momento.
Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu quero te bendizer por esse momento de estar estudando a sua palavra, Senhor, que nós possamos nos santificar, que nós possamos buscar a tua face, a tua presença, e através do ato de sacrifício de Jesus Cristo, Senhor, ó Pai, do sangue de Jesus Cristo, nós, Senhor, ó Pai, um dia sermos chamados, teu povo, para morar nas mansões celestiais, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida por intermédio do sangue de Jesus Cristo, Senhor, e do sacrifício feito na cruz do Calvário. Eu quero entregar a vida do meu irmão Marcos nas tuas mãos, quero entregar, Senhor, ó Pai, a vida da Marisa nas tuas mãos. O Senhor possa abençoá-los nesse momento, repreender toda enfermidade, todo o mal, que o Senhor possa operar um milagre na vida deles, Senhor, e todos aqueles que estiverem agora nos acompanhando nesse momento, que estão nos acompanhando nesta live, estão nos assistindo ou irão assistir esse vídeo, que seja abençoado de alguma forma através do nome precioso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Eu quero te agradecer, você que está nos assistindo, você que nos acompanha através do YouTube, através do Facebook ou do Instagram, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Na próxima semana nós iremos estudar a nossa lição de número 8, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa ter um domingo abençoado junto com a sua família e logo mais à noite ter um culto de adoração especial pelo poder que é no nome de Jesus. Um forte abraço, até o nosso próximo encontro, nossa próxima live, o próximo vídeo, querendo Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.